Muito bem, a gente vai continuar aí falando sobre a questão do agro, um outro assunto, mas agora de âmbito nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse essa semana que há poucas terras indígenas demarcadas no Brasil e criticou representantes do agronegócio brasileiro, os quais chamou de conservadores e latifundiários. A declaração foi feita durante um pronunciamento em Belém, no Pará. Existem poucas terras indígenas? Não, pelo contrário. Existe um mundo de terras indígenas. A questão é que existe uma briga política, que o Supremo Tribunal Federal se meteu recentemente, interpretando a Constituição Federal de 88, dizendo que os índios que estavam assentados, eles são donos de toda aquela extensão. E o Congresso reagiu a isso, mas como nada anda no Congresso, o Congresso reagiu, aprovou um projeto que desconsidera a decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi do ano passado, entendendo que a terra indígena é aquele local, aquela região onde ele vive, e não toda a extensão territorial daquele local. E eu entendo que quem deve decidir isso é o parlamento mesmo, é o Congresso. Eles trabalham muito pouco, mas pelo menos nessa questão, como agora da saidinha também, eles tiveram uma atitude, de vez em quando tem um lampejo lá. Deram uma resposta que o povo estava esperando. Agora, o presidente Lula, ele, mais uma vez, ele ataca o agronegócio como um todo. O agronegócio é o que está salvando o Brasil há muitas décadas. E vou dar um exemplo. Hoje saiu o PIB de São Paulo, 3,2%. É maior do que o PIB do Brasil. E qual foi o motivador desse PIB de 3,2% em janeiro para São Paulo? Agricultura. Coincidentemente, temos até o secretário de Presidente Prudente que está na agricultura de São Paulo. Então, parabéns ao governo de São Paulo, parabéns ao secretário, toda a equipe da Secretaria da Agricultura. Por quê? Porque o agronegócio em São Paulo está tendo um reconhecimento. Reconhecimento que você jamais deve esperar de um petista, de um Lula, de um Gleice Hoffmann, de um Zé Dirceu, enfim. Você não pode esperar do PSOL, né, do PCO, porque esse pessoal, eles odeiam os que produzem. Pode ser as empresas, pode ser o produtor rural. E nós devemos incentivar cada dia mais e apoiar os agricultores, os pecuaristas, e eventualmente, quando você tiver problema em alguma propriedade, seja o problema que for, a justiça vai resolver. Você não pode generalizar de uma maneira uniforme. Então, o agronegócio não poderia e não deveria ter sido tão criticado. E os índios, que o Lula tanto dizia que iria defendê-los, os Yanomamis na Amazônia, por exemplo, ficou claro que em 2022 morreram menos índios Yanomamis que em 2023 na gestão do Lula, como o desmatamento cresceu na gestão do Lula. Aí você não vê ator, você não vê a Globo, você não vê os globais fazendo os discursos, a Marina Silva, o Boulos, aí você não vê esse pessoal, né? Igual a Marielle, agora eles não falam mais da Marielle, porque eles viram que quem cometeu o assassinato da Marielle estava ligado a Dilma lá, no Rio de Janeiro. Então, não é mais interessante para a mídia ou para a esquerda falar da morte da Marielle. Então, agora, a campanha que todo mundo está falando é o seguinte: quem tentou matar o Bolsonaro, quer dizer, deve ter um mandante nisso aí também. Então, o Lula não deveria ter desfeito do agronegócio como ele desfez, inclusive na presença de um chefe de Estado, que é o presidente Macron, que não quer que o nosso agronegócio floresça para a gente não entrar no mercado comum europeu. Por quê?
porque vai atrapalhar os agricultores da França que estão com as máquinas todas lá, Estão querendo derrubar ele. todas na Europa. Inclusive os agricultores querem derrubar o Macron, o amiguinho do Lula que disse que o Brasil não vai entrar na União Europeia. Cadê o Lula valente? Quando o cara chega, ele fica lá, igual ele tá lá tirando uma fotinha, brincando. Presidente Lula, tem que ser mais sério. Respeita o Brasil, respeita quem produz. Muito bem, tá aí. Mauro César Martins aqui na Mix FM, obrigado. Bom feriado pro senhor, viu? Para nós todos. Feriado da Semana Santa, vai ter um bacalhauzinho amanhã, né? Tem Sim, que ter com um peixe. certeza, com certeza, com certeza. Tá joia. Doutor Mauro César Martins volta na segunda-feira para falar conosco aqui no Jornal da Mix.